Olá! O meu nome é Natália Aguilar de Lopes e eu sou professora na Universidade Federal do ABC. A aula de hoje será sobre a ocupação do ambiente terrestre pelas plantas. Achou o assunto interessante? Então vamos lá! Como você pode ver nessa imagem acima, hoje existe uma grande diversidade de plantas terrestres. Você já se perguntou quanto tempo levou para que o ambiente selecionasse toda essa diversidade? Atualmente, existem 391 mil espécies de plantas terrestres identificadas pela ciência. Quase 90% dessas espécies está dentro do grupo de plantas com flores, ou angiospermas. Mas será que sempre foi assim? Se olharmos essa figura, podemos ver que os diferentes grupos de plantas terrestres foram se diversificando ao longo do tempo, sendo que a origem do grupo ocorreu entre 450 e 550 milhões de anos atrás. Houve tempos em que alguns grupos eram mais representativos do que outros, até chegarmos ao cenário atual de dominância das angiospermas. Uma outra evidência que nos sugere que a diversificação de plantas terrestres tenha ocorrido nesse período de 550 milhões de anos atrás é a concentração de oxigênio atmosférico, que aumentou bastante nesse período, provavelmente como resultado do metabolismo desses seres fotossintetizantes. É importante relembrar que o foco da aula de hoje são as plantas terrestres, mas você deve estar se perguntando, falar sobre plantas terrestres não é a mesma coisa do que falar sobre plantas de maneira geral? E a resposta é não. Na aula de hoje, nós relembraremos alguns conceitos importantes para entendermos as plantas. Também falaremos sobre o cenário em que as plantas terrestres surgiram, os desafios para a ocupação do ambiente terrestre pelas plantas e, finalmente, estudaremos as sinapomorfias das plantas terrestres. Vamos iniciar então relembrando o conceito de plantas. Essa imagem que você está vendo é o cladograma representativo de toda a vida no planeta. Podemos verificar que a vida surgiu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás e que ao longo do tempo diversos grupos foram surgindo e se diversificando. Um desses grupos surgiu há aproximadamente 1,5 bilhão de anos atrás. Este grupo é denominado de plante ou arqueplastida, ou seja, as plantas. Se olharmos com mais detalhe este grupo, podemos observar que o clado das plantas é constituído de diversos outros grupos menores, entre eles as algas glaucófita, as algas vermelhas e as plantas verdes. A hipótese mais aceita atualmente é de que esse grupo plante tenha surgido por evolução convergente entre uma linhagem de eucariontes não fotossintetizantes e cianobactérias. Mas como assim, né? Vamos entender melhor como que isso ocorreu. Segundo essa hipótese, então, uma cianobactéria ancestral teria sido engolfada por um eucarionte não fotossintetizante e teria dado origem ao cloroplasto primário, que é a novidade evolutiva, né, ou a sinapomorfia de plante. Posteriormente, então, as plantas se diversificaram nos diferentes grupos, que são hoje as algas vermelhas, as algas glaucófitas e as plantas verdes. Então, vamos agora dar uma olhada mais em detalhes nas plantas verdes. Olhando com mais detalhe nas plantas verdes, também chamadas de viridiplante ou viridófitas, neste cladograma, nós podemos notar que esse clado é constituído de dois grupos. Um grupo chamado de clorófita e outro de streptófita. Streptófita, por sua vez, é constituída de vários grupos, sendo um deles chamado de embriófita, ou plantas terrestres. Então, quem são as plantas terrestres? Todas aquelas plantas que fazem parte deste grupo dentro de plante que nós chamamos de embriófita. Voltando aqui para o clado das plantas verdes, é possível notar
que alguns grupos de algas dentro desse clado já apresentam espécies com hábito terrestre ou subaéreo. Esses grupos de algas auxiliam os cientistas a entender melhor como que ocorreu a evolução da linhagem das plantas terrestres e como teria sido o processo de surgimento e seleção dessa habilidade das plantas de sobreviver no ambiente terrestre. Como eu já mencionei anteriormente, o grupo das plantas terrestres surgiu entre 550 e 450 milhões de anos atrás. Mas como que era o cenário da superfície terrestre nessa época? O ambiente terrestre era pobre em matéria orgânica e os únicos seres capazes de sobreviver nessa superfície eram bactérias, cianobactérias inclusive, alguns fungos e algas microscópicas. A maior parte da biodiversidade da Terra nessa época estava no ambiente aquático. Existiam diversas barreiras à ocupação do ambiente terrestre que eram impostas às plantas existentes naquele período. Basicamente, as barreiras estão relacionadas à perda de água para o meio e à reprodução. Em relação à perda de água, nós falamos em estresse de dessecação, e em relação à reprodução, nós temos tanto a questão da proteção das estruturas reprodutivas, relacionada também à perda de água para o meio, quanto a questão da maximização dos eventos reprodutivos, relacionado ao fato de que na água os gametas masculinos flagelados nadam, e encontram os gametas femininos. Então vamos olhar com mais detalhes cada uma dessas barreiras. Primeiro, em relação ao estresse de dessecação. Como as algas trocam água e sais com o meio através de difusão, a exposição ao ar traria uma perda d'água muito grande e elas não sobreviveriam expostas por muito tempo ao ar. Um estudo publicado recentemente, baseado em análises moleculares, sugere que algumas algas existentes em ambiente subaéreo naquele período teriam adquirido a capacidade de resistência à dessecação através da transferência lateral de genes a partir de bactérias do solo que possuíam essa resistência. Isso teria permitido o surgimento do ancestral das plantas terrestres. Uma novidade evolutiva importante das plantas terrestres relacionada ao estresse por dessecação é a cutícula, que é uma camada cerosa pouco permeável à água que é produzida sobre as células mais externas do corpo das plantas terrestres. Como podemos ver aqui nesse vídeo, ao mesmo tempo em que a cutícula impede a saída de água do corpo das plantas, ela também impede a entrada de água. E isso acaba se tornando um problema porque as camadas mais externas do corpo da planta servem também para as trocas gasosas. E isso é fundamental para o metabolismo das plantas terrestres. Alterações morfológicas subsequentes relacionadas a esse problema podem ser observadas em diferentes grupos de plantas terrestres, como por exemplo poros em alguns grupos de hepáticas e estômatos em diversos grupos de plantas terrestres. A ausência do meio aquático também expõe as estruturas reprodutivas à dessecação. A proteção dessas estruturas por camadas de células estéreis foi uma novidade evolutiva, uma sinapomorfia das plantas terrestres importante e selecionada pelo meio. Tanto as estruturas produtoras de gametas, chamadas de gametângios, quanto as estruturas produtoras de esporos, chamadas esporângios, fornecem essa proteção. Nessas imagens é possível observarmos os gametas masculinos e o gameta feminino protegidos por uma ou mais camadas de células estéreis, ou gametângios. Tanto os gametângios masculinos, também chamado de anterídeos, com seus vários gametas masculinos protegidos por uma camada de células estéreis, quanto os gametângios femininos, também chamados de arquegônios, com o gameta feminino, chamado de oosfera, protegido por uma camada de células estéreis. Nessas imagens, também é possível observarmos vários exemplos de esporângios, protegendo os esporos em seu interior. Então, essas estruturas protetoras, tanto os esporângios como os gametângios, foram um importante passo na ocupação do ambiente terrestre pelas plantas. Finalmente,
nós devemos considerar a questão da reprodução e do ciclo de vida das plantas terrestres. O fato de não haver água no meio dificulta eventos de reprodução sexuada envolvendo um gameta masculino flagelado e que, portanto, é dependente de umidade para se locomover até o gameta feminino grande e imóvel. Sendo assim, ciclos de vida que maximizem o resultado de eventos de reprodução sexuada são interessantes nesse tipo de cenário. Acredita-se que os organismos precursores das plantas terrestres possuíam um ciclo de vida haplobionte-aplonte, ou seja, com uma fase dominante haploide. Neste ciclo, os indivíduos adultos haploides produzem por mitose os gametas masculinos e femininos. Esses gametas se fundem e formam células diploides, as quais chamamos de zigoto. Logo após a formação do zigoto, este sofre meiose e gera células haploides. Cada uma dessas células tem o potencial de gerar um indivíduo adulto, haploide, fechando assim o ciclo. A meiose neste ciclo haplobionte-aplonte é, portanto, zigótica. A hipótese que se aceita atualmente é a de que teria havido no ancestral das plantas terrestres um atraso na meiose zigótica, ou seja, ao invés do zigoto sofrer meiose, ele teria se desenvolvido por divisões celulares do tipo mitose e teria ficado protegido pelos tecidos da planta mãe. Esse corpo multicelular diploide, protegido pelos tecidos da planta mãe, recebe o nome de embrião e é uma sinapomorfia das plantas terrestres, que também são chamadas de embriófitas. Como podemos ver aqui, esse embrião diploide se desenvolve em uma fase do ciclo de vida das plantas terrestres que é capaz de produzir por meiose diversos esporos haploides, cada um deles com o potencial de gerar um gametófito haploide. Sendo assim, o atraso na meiose zigótica teria originado o ciclo de vida das plantas terrestres, ou ciclo diplobionte. Esse ciclo é formado por duas fases, uma haploide, também chamada de gametofítica, e uma diploide, também chamada de esporofítica. Os gametófitos haploides produzem gametas haploides por mitose. Esses gametas se unem, formando um zigoto diploide que se desenvolve no embrião diploide. Este, por sua vez, cresce, formando os esporófitos diploides, os quais sofrem meiose e produzem esporos haploides. Cada um desses esporos tem o potencial de formar um indivíduo adulto haploide, fechando o ciclo. Portanto, no ciclo de vida diplobionte, a meiose é espórica. Perceba como nas plantas terrestres, um único evento de reprodução sexuada é maximizado pela possibilidade de um esporófito posteriormente produzir diversos esporos haploides e não apenas 4, como era no ciclo de vida haplobionte-aplonte. Legal, né? Então, nós vimos que a pressão seletiva do ambiente terrestre no passado foi responsável pela origem e diversificação de um grupo natural que nós denominamos de plantas terrestres. Então vamos recapitular quais seriam as sinapomorfias desse grupo, que também é chamado de embriófita? Então vamos lá, as sinapomorfias são cutícula, embrião multicelular diploide, o esporófito multicelular, que é resultado do desenvolvimento do embrião e faz parte do ciclo de vida diplobionte das plantas terrestres, e as estruturas que protegem as células reprodutivas, que são os gametângios e os esporângios, respectivamente protegendo os gametas e os esporos. Bom, eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre as plantas terrestres dentro de um contexto evolutivo. Espero você na próxima. Tchau, tchau!